Fala, torcedor do Palmeiras! Sexta-feira aqui com as principais informações do time do coração, pessoal. E tem novo jogador, reforço de luxo aqui, pessoal. Novidades para o jogo de amanhã diante do Corinthians. Deixa aqui seu palpite, pessoal. O vídeo está bem interessante. Link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Então vamos lá. Conta pra mim aí do Palmeiras. Vamos lá, craque, porque o Palmeiras identificou agora à tarde o torcedor que fez os gestos de cunho racista para a torcida do Cerro Porteño. Esse torcedor foi banido do sistema do Avante, né, o modelo de sócio-torcedor do Palmeiras, e ele também teve o seu CPF bloqueado para tentar comprar ingressos do Alviverde como mandante, independentemente do estádio. Além disso, esse torcedor que fez os gestos de cunho racista para a torcida do Cerro Porteño teve um boletim de ocorrências aberto por parte do Palmeiras. Então o Palmeiras vai responsabilizar esse torcedor caso o Alviverde seja punido financeiramente ou esportivamente por parte da Conmebol. Então tudo que o Palmeiras tiver de punição, o Palmeiras vai transferir para esse torcedor que fez os gestos racistas na vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Cerro Porteño. Lembrando que a Conmebol cobra $100 mil por cada manifestação racista de torcedores dentro do estádio, cerca de R$585 mil, e o Palmeiras quer transferir todo esse valor, claro, se a Conmebol efetivar a punição para esse torcedor que, repito, foi banido do sistema do sócio-torcedor do Palmeiras. Ele não tem mais condições de comprar ingressos para jogo. Isso aconteceu ontem, filho? Desculpa, eu não sabia, filho, perdão. Aconteceu ontem, durante o jogo, ele fez gestos, né? E aí é um... Gesto do quê? Um gesto tão... É uma pessoa tão idiota. Racista também? Ele fez um gesto racista, só em que lado do campo, filho? Ele fez no Gol Sul em direção à torcida do Cerro Porteño. Tava bem baixo do torcida. Foi identificado. Foi identificado e banido do sistema do Avante. E se a Conmebol executar alguma pena pro Palmeiras... O Palmeiras processa ele. Não, já está sendo processado. O Palmeiras vai fazer ele pagar, e aí ele pode pagar mais de R$500 mil em multa por esse processo da Conmebol. Ele é do torcedor comum ou torcedor organizado? Comum. Não, organizado fica do outro lado. Ah, tá, desculpa, eu não... No Gol Sul. Tá. E ali o gesto... Você acha que eu sei de norte, sul, leste, oeste, filho? Eu não sei, rapaz. Não, eu tô só... É porque norte, como é que é? É norte... Como é que é? Norte embaixo, sul embaixo, embaixo do norte. Norte em cima, sul embaixo. Norte em cima, sul embaixo. Tá olhando pra cá, pra frente. Aí o leste vai ser a sua direita. Direita e o oeste à esquerda. Tá, entendi. O leste e oeste é o inverso do Pai Nosso. Tá certo. E aí, esse torcedor então identificado, o Palmeiras já abriu o processo contra ele, e o gesto que ele fez, e aí é um ser humano tão imbecil, tão idiota, porque ele ficou fazendo gesto imitando um índio. Lembrando que o Brasil é um país indígena, é um país que foi invadido por europeus e era um povo indígena, vários povos indígenas, né, que moravam no Brasil e eram... Senão aqui era deles, né? Terra, né? Não quero falar muito sobre isso, não. Exatamente. A terra sempre foi deles, nós que matamos tudo eles. Exatamente. Aqui, lá, em todo lugar, nós que matamos eles tudo. O idiota, ele se achou no direito de combater o racismo. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Palmeiras. Exato. Parabéns ao Palmeiras, parabéns. O Cerro Porteño até foi cobrar na Conmebol, mas antes da cobrança do Cerro Porteño, o Palmeiras já tinha notificado a Conmebol, falou, achamos o imbecil e o que sai o nome, essas coisas, tudo ou não? O nome sigiloso? Está em sigilo porque o processo ainda está correndo. Tá, né? certo. Mas ele já foi banido do sistema do Avante do Palmeiras. Falando agora de campo e bola, craque. Vamos lá. O Paulinho hoje pela primeira vez trabalhou de forma integral no gramado da Academia de Futebol. Quanto tempo que ele tá parado, filho? São 3 meses e meio. Tá. E aí o Rodrigo Lasmar, que é o médico do Atlético Mineiro e também da seleção brasileira, quando o Paulinho fez a cirurgia em dezembro, Rodrigo Lasmar deu uma entrevista falando que ele vai ficar de 4 a 6 meses parado. Então o Paulinho vai voltar aos gramados antes do período mínimo estabelecido lá no Atlético Mineiro. O Palmeiras conseguiu antecipar um pouquinho esse retorno do Paulinho, que passou por cirurgia na canela direita, e tem uma chance muito grande agora, como ele treinou de forma integral no gramado da Academia de Futebol, do Paulinho ser relacionado pela primeira vez para o jogo deste sábado contra o Corinthians. Então ele pode fazer a estreia com a camisa do Palmeiras. Outra boa notícia no treino de hoje foi o Marcos Rocha, que também
trabalhou de forma integral no gramado. Aqui a gente já falou, né? O Marcos Rocha, quando ele se machuca na primeira final do Campeonato Paulista, ele entra em contato com a comissão técnica do Palmeiras, com o departamento médico, falando, quando tiver folga, fica tranquilo que eu não tenho. Eu vou trabalhar para voltar o quanto antes também. E o Marcos Rocha foi mais um, conseguiu antecipar o seu retorno para os gramados, também está liberado para o jogo contra o Corinthians no final de semana. Hoje o Lucas Evangelista não foi para o campo, ele sofreu um trauma na coxa direita no jogo anterior do Palmeiras contra o Sport lá na Ilha do Retiro, ficou de molho contra a equipe do Cerro Porteño. Hoje ele não foi para o campo ainda fazendo esse trabalho de recuperação, e se amanhã ele treinar, ele também fica à disposição para o derby contra o Corinthians no sábado lá na Arena Barueri. O Maurício, já recuperado, também tem condições até de ser titular, vai disputar essa posição com o Facundo Torres. E aí o Rafael Veiga ontem com uma luxação no ombro, saiu com 10 minutos de jogo, foi diagnosticado, né, com essa luxação. Que coisa do Rafael Veiga, né? Ele não machuca nunca, né, velho? Então, ele é um jogador muito bom nesse sentido, além dele ser craque. E todas as lesões que ele teve foi alguém que causou essa lesão nele. Cara, luxação é duro, viu, cara? Eu operei o ombro, foi uma das piores operações que eu tive na minha vida. É difícil de recuperação, é uma luxação, o entendimento dos médicos aí vamos ver o que. Vamos torcer para que esteja tudo bem com ele. E pelos exames, o Rafael Veiga, diferentemente do Maurício, não vai precisar passar por cirurgia, né? Então não teve lesão no ligamento, talvez. Exatamente, né? Não foi uma lesão ligamentar. Graças a Deus. E o prazo ali, o Palmeiras estipula algo em torno de um mês para o retorno do Rafael Veiga aos gramados. Como você bem destacou, craque, as duas vezes que o Veiga teve uma lesão mais grave assim, foi causada por algum lance de jogo. Quando ele fraturou o tornozelo, foi uma pegada ali, um pisão que ele tomou do Hugo Moura, jogador do Atlético Paranaense, acabou fraturando o tornozelo. Então o Veiga também não preocupa para a Copa do Mundo de Clubes. Ele volta ainda em maio e ficará à disposição para jogar esse. É uma perda mundial. Incrível, Rafael Veiga, viu? No momento técnico. Então, no momento técnico que o Palmeiras enfrenta de uma maneira difícil, você perde o seu melhor jogador, é difícil, cara. Tem que entender quem vai fazer essa posição, porque o Facundo não faz. Felipe Anderson jogou bem ontem. Só que jogou em outra posição. Então, lá do lado direito, eu sei. Estevão, mas eu sei, mas não é a posição do Estevão, entendeu, filho? Sabe, você fica penso. Tem que entender. O jogador do elenco que pode fazer essa função é o Maurício. Que é bom de bola. Mas não é o Rafael Veiga, né? Sim, Isso é verdade, né? Ele tá melhor nessa temporada, mas em carreira é difícil fazer essa comparação por tudo que o Veiga já construiu. Não esquece, velho. Então é por isso que o Maurício tem essa possibilidade. Deixa eu falar uma coisa pra você, filho. Nos próximos 30 anos, ninguém vai fazer o que o Veiga fez. Esquece. Desculpa, meu. O que o Veiga fez e o que o Veiga faz no Corinthians é uma coisa... Corinthians, No Palmeiras, gostaria que tivesse sido no Corinthians. No Palmeiras é uma coisa... É um estrondo, assim, Sim. Os números dele, cara. É impressionante. Ele é o jogador na história do Palmeiras com mais gols em finais de campeonato. Como é que pode isso, cara? Tem o dobro de gols do Evair. Você tá brincando? Pô, é um ídolo gigantesco. Não é verdade? Você tá brincando, cara? Meu Deus do céu. Então vamos lá, mais alguma coisa do Palmeiras? Gustavo Soler, monstro sagrado. Do Palmeiras é isso, então, só recapitulando, o torcedor fez os gestos de cunho racista ontem no jogo contra o Cerro Porteño, banido. Palmeiras já abriu um processo contra ele, se tiver que pagar alguma multa, o Palmeiras vai transferir a multa para o CPF desse imbecil e o Paulinho pode... Você acha que o Palmeiras pague e vai em cima dele, é isso ou não? O Palmeiras vai fazer alguma coisa pra perder no bolso de quem é babaca, né? De quem é criminoso. E aí o Paulinho, então, contra o Corinthians pode ser relacionado pela primeira vez. Tá certo, então. Então, cara, eu acho que é bem por aí também. O Rios, ele tentou azedar o jogo, né? Eu acho que é tão pouca inteligência, cara. É producente pra quem fazer um gesto desse, né? Tipo, onde que isso agrega alguma coisa pra alguém, cara? Enfim. Mas tá feito e tá resolvido, né? Acho que é mais importante. Muito bem, o que você espera então para sábado, né? Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Espero que com casa cheia. Faz um esforço aí, galera. Vamos lá assistir o jogo. O ingresso tá bem mais barato. Não que esteja barato, mas tá bem mais barato, né? Vamos ver, cara. Eu não sou um fã de Barueri, declarado.
declarado o não fã. Mas, cara, é o que tem que jogar pra ganhar. E assim, cara, mais uma vez, não tem discussão, né, cara? Tem que jogar pra ganhar, como sempre. Tem que jogar pra ganhar contra o Corinthians, como sempre. Tem que jogar pra ganhar os clássicos. Mas é importante por outras razões que não só pelo clássico em si. É importante pela construção e pela fixação desse time, do moral, deixar o moral elevado, enfim. É amplamente positivo conseguir isso e o Palmeiras tem que lutar para isso. Perfeito, meu caro Diego Atalima. Então, vamos lá, ajude o nosso querido Marado e o canal e o MM no Mundial. O pessoal tá aderindo bastante. Queria agradecer a todos. Depois, quando a gente encerrar a campanha, eu vou ler o nome de um por um que contribuiu aqui. Faço questão. Tomara que leve 20 minutos para ler, porque aí significa que todo mundo colaborou. Mas os nomes que colaboraram, eu lerei aqui. E muito obrigado por estarem confiando no nosso projeto, né, Massa? Aquilo que a gente fala, eu já estaria lá no Mundial para cobrir para a Trivela, mas eu vou ter uma dedicação muito grande para o nosso canal também, que é o mais legal, para o nosso programa, que é o mais importante. Porque aqui a gente fala direto de palmeirense com palmeirense o tempo inteiro, né, cara? E eu nunca escondi de ninguém que sou um torcedor de arquibancada, sempre fui, faz 40 anos que eu frequento jogos do Palmeiras. E agora vou a todos a trabalho no Allianz Parque. E eu sei que eu consigo trazer uma visão de um olho de torcedor também para quem vai estar aqui no Brasil, que não vai estar lá, porque não serão todos que terão a chance de ir para lá. E, enfim, quero ser os olhos de vocês lá os olhos e o representante de vocês aqui do canal lá no Mundial. Perfeito, Diego. Muito obrigado, viu? É isso aí, tamo junto, MM. Nesta sexta-feira tenho 2 toques, então, para você, ó, o Veiga não vai passar por cirurgia, Paulinho e Marcos Rocha treinaram com o grupo, existe a perspectiva do Paulinho estar no banco de reservas no sábado, jogo contra o Corinthians, tá bom? Se liga nisso, anota isso, MM desta quinta-feira, deixa o like, se inscreve no canal. Ó, deixa eu até atualizar essa informação. Quando a gente está terminando aqui a gravação, o canal está chegando a 90 mil, caramba, 128 inscritos, que maravilha. Cara, nem no meu melhor sonho eu esperava atingir. Você tem ideia, Diego? São 90 mil pessoas, cara. É um universo inacreditável. São 2 Allianz Parques lotados, cara. E ainda um pouquinho de gente lá fora ainda na Caraibas. É, isso aí. Obrigado, garoto. Um abraço, até mais. Valeu. Boa Obrigadão, semana e estaremos juntos aí. Vamos acompanhar tudo de olho no Palmeiras, como sempre. Certo? Sábado nóis. Tem pré e pós-jogo aqui. Venha, tamo junto. Vamos nessa. Valeu. Abraço. Disse aqui veio, né, Massa? Mais de 6 meses o cara tá aqui. Enfim, deu para entender por que o Palmeiras foi atrás desse jogador, porque ontem ele fez uma partida excelente, cara. Ele foi muito bem no jogo. Deu um alento, né? Assim, claro que dá aquele bate, puto, o Veiga vai sair. Mas a hora que o Felipe começou a jogar, porra, tá a solução aí, cara. É o que você falou. O acaso deu isso aí pro Bel. Ainda que tava no banco, né? Que tá aí. Sim, o Maurício estava muito bem, inclusive. Né? Então, está se preparando para voltar. E acho que agora é bom até para o Veiga se recuperar. É luxação, não vai precisar de cirurgia. E me parece que aos poucos, né? Danilo Lavieri falou essa semana na nossa live do Palmeiras do UOL que espera que até o final de abril o time esteja jogando bem. Eu acho que vai caminhar mais cedo, né? Vai acontecer mais cedo. Bom, mas vocês... Depende muito de sábado, né, Massa? Então, calma, vamos falar disso. Ainda repercutindo o jogo de ontem, você esteve no Allianz Parque, a visão de quem está no estádio ela é soberana. Então, eu me calo. Seguinte, o Palmeiras começou o jogo de maneira confusa, né? Os primeiros minutos ali foi bem confuso, tava um jogo bem desorganizado, porque o Cerro também não é uma equipe organizada, tava meio pelado ali no meio campo, tava uma bagunça danada, mas quando o Veiga sai antes dos 10, o Felipe Anderson entra, demora uns 20 a 25 minutos para ele e o Estevão se entenderem, né? Mas eu achei primeiro interessante, o Felipe já entrou na direita, direto para a direita, primeiro lance ele tá na direita e o Estevão tá no meio, mais centralizado.
E a partir dali você começa a ver gradativamente o Palmeiras se equilibrar. O Palmeiras chega ao primeiro gol aos 41, numa jogada que é o epíteto do que o Abel quer, né? Tipo, é o ápice do que o Abel quer. Enfiada do zagueiro quebrando linhas, jogador se desloca no costado da zaga, como dizia o Luciano do Vale, né? Bola em profundidade, não é futebol de salão, é futebol de campo, você tem que aproveitar o espaço. O cruzamento vem da esquerda, do Facundo, encontra o Felipe Anderson do outro lado, um tapinha pro meio, Rios gol, mas tava o Rio, tava o Rios, Estevão, tava todo mundo chegando. É isso. É um futebol de chegada, é um futebol de aproximação, é um futebol que foi muito bom no segundo tempo inteiro, porque ali acho que destravou. Vou falar rapidamente sobre a atitude do Rios, porque ele mesmo reconheceu que foi um erro, né? Então acho que assim, estancaram a sangria do melhor jeito possível, sangria estancada, ele se desculpou, que legal, que bom que ele fez isso, joia, mas não pode fazer isso, né, cara? Não pode se voltar contra a torcida, eu acho que não tem cabimento isso. Durante o jogo eu defendi que ele fosse até substituído, porque eu achei que aquilo ia abalar o moral da equipe, embora ele estivesse jogando bem, mas aos poucos as vaias começaram a virar aplausos antes mesmo das desculpas, e aí quando veio as desculpas, caso encerrado, né? Nem temos mais que falar desse assunto. Voltando ao jogo, gostei muito da movimentação do time no segundo tempo, gostei da participação do Murilo, achei que o Murilo fez um bom jogo na construção. Eu não gosto muito dele na construção, achei que ele foi muito bem ontem, né? Gosto do Bruno Fux na construção também, achei que foi tranquilo. A zaga não foi muito sobrecarregada, né? Então não dá para dizer muito nas ações defensivas desse trio como é que foi, mas eu acho que hoje, se vai jogar com o trio, esse é o trio, né? Porque o Naves, para mim, era o escolhido, a carta fora do baralho, então não adianta falar de um cara que o Abel não vai escalar. Para mim, quem entraria para fazer essa função ali seria o Naves. Mas o Naves não é carta fora do baralho para ser titular, então, infelizmente, acho que não dá para a gente falar sobre isso. Eu não estou te ouvindo. Será que você está mudo? Eu fiquei mudo te ouvindo, né? Muito bem, muito bem. Eu sou meio burro, né? Mas tudo bem. Assim, ó, falando em Naves, o Palmeiras recusou a proposta do Botafogo e só vai vender o jogador só vai negociar o jogador se for venda definitiva, tá bom? Já que você tocou no nome dele, tá aí o esclarecimento. E aí o Palmeiras cresce muito com o trio de zaga sobe para ajudar na criação no meio campo ali. Achei que o Martínez fez até uma boa partida do ponto de vista ofensivo, eu não gosto muito dele ofensivamente, acho que ele é muito burocrático, mas achei que ele foi bem ontem. Mas esse lugar aí é do Lucas Evangelista, né? Ontem o Rios, loucura à parte, estava jogando bola, né, também. O Vitor Roque, eu acho que ele evolui a cada jogo, não é fácil aclimatar, é difícil entender, o Palmeiras está totalmente mudando a maneira de jogar, né? Acho que todo mundo tá se adaptando, os que já estavam no clube há mais tempo, os que chegaram agora, e é o que o Danilo falou, eu concordo contigo também, Massa. Talvez pro final do mês ou antes disso o Palmeiras esteja jogando bem, porque ontem deu um esboço do que esse time pode jogar quando joga bem, né? Agora, já antecipando, tudo passa, cara, pelo que vai acontecer no derby agora. Virou assim, sempre é importante, e agora eu falo que é importante nem aquela importância histórica e individual que os derbys têm, não. Pensando no projeto do Palmeiras para esse ano, na construção do time, na reformulação, na fixação desse grupo como desse 11, como o novo 11 ideal, colocando o Evangelista ali e vendo onde que o Paulinho entra, enfim, fica muito mais fácil com uma vitória no derby, né? Então, depende um pouco disso. Sem dúvida. Eu não vou condicionar porque a gente não pode deixar o Corinthians acabar com o ano do Palmeiras, né? Sim, mas empatar, o ponto... vai ter. Mas eu concordo contigo, mas só que na prática, cara, a pressão que fica, e é engraçado que houve um tempo em que falava assim, não, mas essa pressão, ela é só na torcida, essa pressão não afeta dentro. Afeta sim, cara. Esse grupo se afeta com derrotas para o Corinthians. Não pode deixar. Mas se afeta, eles se cobram, eles sabem que eles não podem perder para o Corinthians de novo, então é um jogo de auto-octanagem. Agora, o Palmeiras melhorou em relação ao time que perdeu a final. Esse chique, hein? Auto-octanagem, não sei nem falar isso. Falou, pô, acabou de falar. É um jogo muito inflamável, vamos colocar assim. Então
Acho que tem que jogar, cara. Acho que tem que jogar o bom futebol do segundo tempo de ontem, fazer do derby uma continuação do segundo tempo de ontem. É isso. É isso, continuar brigando. Achei que o time ontem mostrou uma briga, uma entrega. O segundo tempo o Palmeiras poderia ter feito muito mais gols, o senhor Flávio Lopes, pra variar. De mandar a torcida calar a boca. Mas eu prefiro que o jogador já vá se redimir no calor do momento, sem textinho de assessoria, sem cobrança depois de assessor que vai falar, irmão, grava um vídeo aí pra gente pedindo desculpa. Na mesma hora, ele foi lá depois do jogo, já jogou a camisa, já pediu desculpa, foi pra entrevista, não tem como ter sido... Também não foi aquela coisa constrangedora, lembra do Breno Lopes? Quase que uma ameaça com a torcida organizada, E aí, botar uma camisa branca, quem me conhece sabe. Então assim, eu achei que pelo menos foi... O desabafo foi honesto e o pedido de desculpa foi honesto, ambos com cabeça quente, mas pelo menos mais transparente, Marco. Me pareceu também. Mas a sua observação é perfeita, né? Porque a gente já viu várias coisas meio assim... Parece que o cara do outro lado tá assim, vai, fala. Quase inteligência artificial. Eu acho que ele não precisava atravessar essa barreira. Eu acho que é preciso ter respeito. O que a gente pode refletir também é que isso tem acontecido com alguma frequência. Você citou o Breno Lopes, né? Teve Luiz Adriano, teve... Zé Rafael. Sim, acho que a gente tem que conversar sobre isso. Acho que a gente, menos até, o Palmeiras tem que conversar muito sobre isso, né? Porque, isso não era muito frequente. Agora, ali me pareceu bastante natural. Algo da cabeça dele, do dia, de bronca, de raiva. Ele fala que é com ele mesmo. E logo depois... No calor ainda da emoção, ele pede desculpa. Então, pra mim, ok. Eu acho que no caso do Richard tem uma coisa que explica, que não foi uma falha em um clássico, foram 3 falhas seguidas. Sim. Então, por isso, cria uma... No mesmo clássico. No mesmo clássico, exato, em jogos decisivos. Mas aí, pegando todos esses casos que o Marra lembrou, eu acho que eles falam muito mais sobre a postura da torcida do que dos jogadores, porque a torcida é chata demais. E aí é o seguinte, principalmente a torcida da rede social, porque os caras que estão pegando no pé do Richard, pegaram no pé do Marcos Rocha e do Rony, do Zé Rafael, não são os caras do estádio, são os caras da rede social. E aí chama atenção como os jogadores têm se incomodado com isso. O Richard Rios, eu entendo a questão de ele ter falhado, mas eu vou repetir aqui que eu já falei algumas vezes em relação ao ele jogando dentro de campo. O Richard Rios é bom jogador, eu acho ele muito bom jogador, inclusive, e ele é um dos poucos, né, nesse sistema de jogo do Abel Ferreira, que encosta no Estevão, para justamente tentar aliviar ali o lado direito, que todo mundo fala, joga no Estevão e vê o que vai acontecer. Ontem, inclusive, ele fez a ultrapassagem, conseguiu fazer o cruzamento lá pelo lado direito. Ele é um dos poucos jogadores que faz esse tipo de jogada. Tem lá as questões de exagero dele, por conta da herança que ele tem do futsal, do salão. Em determinados momentos ele poderia cruzar a bola realmente de primeira, acaba pisando na bola, tentando um drible a mais. Faz isso algumas vezes e, infelizmente, acaba, às vezes, ali tomando o gol por conta dessas atitudes que ele faz. Só que eu achei ali, em relação ao pedir, ele poderia não comemorar, é só isso. O pedir silêncio, ele... o desabafo, o calor do momento, não precisava. Não precisava. Ele poderia só, não comemorar e aí depois alguém ia questionar. Pô, tu faz um gol na Libertadores, em casa tu não comemorou, por quê? Aí ele poderia explicar. Cara, tô com raiva, algumas pessoas estão falando isso. E são as 2 vitórias na Libertadores que foram garantidas por ele, né? Sim. E aí ele poderia, semana passada foi gol ele poderia falar sobre isso. Acho que só o gesto ali, ele acabou comprando ele fez com que a torcida jogasse contra ele. Ele perde a razão, né? Exatamente. Você acha que é página virada, Mari? Eu acho que não, porque... Não, eu acho que vai dividir a torcida. Agora vai ter gente que vai estar defendendo o Richard e vai ter gente que vai estar agora contra. Sim, página virada, mas não é livro fechado. Não é livro fechado. Mas o meu ponto, sabe como é que você vai saber? Sábado, Palmeiras e Corinthians. Eu só, assim... Porque eu falei aqui do legal que ele pediu desculpa, mas ao mesmo tempo também tem a coisa do... O jogador precisa entender que ele vai ser cobrado por erros. Sim. E ao mesmo tempo eu também não sei o tamanho dessa cobrança. Eu também não sou jogador, porque não sou eu que tô lendo a encheção de saco do dia inteiro nas minhas redes sociais. Então eu entendo ele ficar chateado, mas o torcedor... O jogador precisa entender também que ele não vai ser paparicado o tempo inteiro. Quando tá estourando rios, TikTok é lindo. Mas tem hora que vai ser cobrado também. Desculpa, Mari, até te cortar, mas a crítica... O Abel fez a crítica a ele. Pela maneira como ele perdeu ou não estava atento nos lances contra o Corinthians. O Abel.
E aí, ele vai fazer isso pro Abel no próximo gol? É isso. Nem ao céu, nem ao inferno, né? Nem é santo, mas também nem é pra destruir o cara na rede social, porque não sou eu que tô lendo, é muito fácil falar, né? Na vitória é mais fácil fazer as pazes. Isso. E vem aí um derby, então, no sábado, pra gente ver como é que anda aí. Tá aí, torcedor do Palmeiras, o Fertão amanhã tem jogo diante do Corinthians, né? E você, tá confiante na vitória do time do coração? Deixa aqui esse palpite, pessoal. Então aí, agora, o Verdão em busca de reforço aí para o Mundial de Clubes, né, pessoal? Estamos aqui que o Palmeiras aí interessado aí na contratação do Gabriel Grande aí do Grêmio, né, pessoal? E a negociação eu acredito que vai avançar, né? Amanhã, pessoal, eu acredito que o Palmeiras aí vai ter algum desfalque, né? Para o jogo do Corinthians, né? E estão esperançosos aí para que o Verdão consiga fazer um bom jogo e assim vença, né? E você? De qual cidade vai acompanhar esse jogo aqui? Esse jogaço aí. Deixa aqui seu palpite, pessoal. Então aí, o Timão vai enfrentar na Arena Barueri, né? O Palmeiras. Temos aqui, pessoal, treino aí do Palmeiras. Marcos Rocha e Paulinho trabalha com o elenco aí. Veiga não precisará de cirurgia, né, pessoal? Então, informação excelente aí sobre a questão do Veiga, né? Que machucou o ombro, né? O meia Rafael Veiga realizou exames aí do Palmeiras nesta quinta-feira após lesão no ombro, né? Aos 10 minutos do jogo contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, ele foi detectado aí uma luxação no local e deve perder os próximos jogos, né? A boa notícia é que Veiga não precisará passar por cirurgia, diferentemente de Maurício, né, que também lesionou a mesma parte aí do corpo da reta final do Campeonato Paulista e precisou de intervenção cirúrgica. Então, pessoal, informação excelente aí sobre o Veiga, né, que não vai precisar, né, pessoal, de cirurgia. Então, o Palmeiras aí vai com o time aí faltando aí o Veiga, né? Os jogadores aí sabemos que um cara de peso, né, pessoal? Ninguém tá livre aí de crítica, ninguém tá livre aí de ter um momento de oscilação. E eu acredito sim que amanhã o Verdão fará um bom jogo. Deixa aqui seu palpite, pessoal. Deixa aqui seu palpite. Se for novo aqui, é um prazer. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Nos apoia, deixando seu like. Logo, logo estou de volta aí trazendo uma informação no time do coração, do Palmeiras.